Essa história é um relato real da série Paranormal Witness. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, hoje eu tô gravando o vídeo no meu quarto e eu tô segurando o tripé porque o Frodo decidiu ficar em pé aqui atrás, ele tá balançando a câmera o tempo todo. Mas o meu quarto é o único lugar dessa casa que tem ar-condicionado e não tem a mínima condição de ficar em outro lugar porque tá um calor insuportável nessa cidade. Então esse é o cenário de hoje. E o segundo ponto, gente, estamos na reta finalíssima do TikTok Awards, então ainda dá pra votar, o resultado vai sair na terça-feira. Lembrando pra vocês que se a gente ganhar, vai ter vídeo longo por uma semana aqui no canal. Então eu conto com vocês pra gente trazer esse prêmio pra casa, tô muito ansiosa e já queria agradecer vocês de novo do começo, porque a gente conseguiu passar pra segunda etapa. Então é muito especial pra mim e é isso. Sem mais enrolação, bora pra história de hoje. Esse caso aconteceu em uma cidade chamada Strutsburg, que fica na Pensilvânia, no ano de 1983. A primeira vez em que o Dave Kinhold, um oficial da prisão, viu o Don Decker, ele era um prisioneiro. O Don estava cumprindo uma pena de 1 a 2 anos por ter recebido uma propriedade roubada. E tudo que ele queria era sair logo e voltar a ter uma vida normal. Mas pro Dave, o Don não era como os outros prisioneiros. Ele parecia quieto, introvertido, não era muito sociável. E enquanto o Don estava preso, o avô dele faleceu. Como o crime que ele tinha cometido não era nada muito grave, ele não representava um perigo para a sociedade, foi permitido que ele saísse durante um fim de semana para poder ir no funeral. Só que o Don não queria exatamente estar nesse funeral. Ele não considerava o avô dele uma boa pessoa. Inclusive, ele tinha sido abusado pelo avô quando ele era criança. Mas é claro que ele estava preso, ter um fim de semana livre para poder sair um pouco, ele não ia reclamar. Mas a verdade mesmo é que o Don estava feliz que o avô dele tinha morrido. Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção comigo no nome das pessoas, porque tem bastante gente envolvida. Agora a gente vai falar de um cara chamado Bob Kiefer. Ele conhecia o Don porque a esposa dele e a mãe do Don trabalhavam juntas. Então, quando ele ficou sabendo que o Don ia para a cidade para passar um fim de semana por conta do funeral do avô, ele ofereceu a casa dele pro Don ficar. Isso porque a família do Don estava bem irritada com ele por ele ter sido preso, por ele ter cometido um crime. Mas o Bob não. Ele sabia que o Don era uma pessoa boa. O Don tinha consciência de que ele tinha andado com umas pessoas que não eram tão boas. Então o Bob falou: eu vou tentar dar uma segunda chance pro garoto. Então foi assim que as coisas se sucederam. O Don saiu por aquele fim de semana e ficou na casa do Bob. No primeiro dia, ele foi até o funeral do avô, viu o caixão que estava sendo velado dentro da casa e ele nem tomou um tempo para se despedir dele. Ele estava bem aliviado. E aí naquela noite ele foi dormir na casa do Bob. Ele foi até o andar de cima, pouco antes do jantar ser servido, para lavar as mãos no banheiro. Só que assim que ele estava dentro do banheiro, a atmosfera mudou. Ele começou a se sentir estranho e a temperatura caiu. Quando ele se virou para pegar a toalha e enxugar as mãos, as luzes começaram a piscar. Parecia que todo o ar tinha saído do cômodo e ele não conseguia respirar direito. As cortinas do box começaram a se mexer, a pia abriu sozinha. O Don sentia como se alguma coisa estivesse atacando ele. Quando ele olhou pela janela, ele viu o rosto de um homem vestindo um casaco marrom. O homem era idoso e parecia que estava olhando para ele e rindo. Quando o Don olhou para o próprio braço, ele percebeu que ele tinha sido arranhado 3 vezes no punho. E ele sentiu uma dor horrível. Os cortes estavam abertos e sangrando. Ele ficou bem confuso e assustado, ele não sabia o que estava acontecendo. Enquanto isso, a família estava sentada no andar de baixo, se preparando para jantar e se perguntando por que o Don estava demorando tanto lá em cima. Então o Bob pediu para o filho dele, o Larry, subir e checar se estava tudo bem. O Don não queria contar para eles o que tinha acontecido, porque ele sabia que era uma história difícil de acreditar. Então ele só lavou um pouco o punho e desceu as escadas. Só que quando ele desceu, ele estava com um olhar estranho, além de bem pálido.
ocorrido. Ele estava sentindo muita dor, mas ele não falou nada sobre o ocorrido. A questão é que quando ele se levantou para pegar um prato de comida, a manga dele foi um pouco para trás e o Bob conseguiu ver aqueles cortes no pulso. O Bob ficou preocupado na hora. Ele achou que o Don tinha feito aquilo nele mesmo. Então ele perguntou o que estava acontecendo. E aí o Don não viu alternativa a não ser falar que não tinha sido ele e que tinha algo lá em cima. Ele disse ter visto um rosto olhando para ele que parecia o diabo. Depois do jantar, todos foram para a sala e o Bob não estava acreditando muito no Don. Só que o cômodo começou a ficar frio e todos eles sentiram aquilo. O Don, quando reparou na temperatura caindo, ele viu que era a mesma coisa que estava acontecendo quando ele estava no banheiro, mas ele não disse nada. A família começou a ficar meio desconfortável, meio incomodada, um olhando para o outro. E aí a Jeannie, a esposa do Bob, olhou para cima, na parede da sala, e percebeu que estava escorrendo água. Provavelmente tinha algum vazamento no andar de cima. Só que não tinha canos naquela região da casa. O único lugar que tinha encanamento era o banheiro e a cozinha. E a sala não ficava embaixo de nenhuma dessas duas opções. Eles não sabiam de onde estava vindo, e a água começou a jorrar. Só que não era uma água comum, era uma água meio pastosa. Quando você colocava a mão, ela ficava meio grudenta. De repente, um barulho bem alto começou a pingar várias goteiras do teto. Parecia quase que estava chovendo dentro da casa. E as gotas se moviam muito rápido, começando a engrossar cada vez mais. É claro que todo mundo ficou muito assustado, a casa logo estava alagada. No andar de cima, uma luz começou a piscar. O Bob ficou com medo de subir as escadas, afinal o Don tinha sido atacado lá em cima. Então ele decidiu que a melhor opção era ligar para o proprietário da casa e informar o que estava acontecendo. O proprietário se chamava Rob, e quando ele recebeu a ligação, naquela hora da noite, ele achou muito estranho. Mas ele conhecia o Bob há bastante tempo e sabia que ele não ia ligar se não fosse nada. A única coisa que o Bob falou no telefone foi que ele deveria ir até lá para ver com os próprios olhos o que estava rolando. Então o Rob foi junto com a esposa e assim que eles entraram na sala, eles ficaram completamente chocados. Ninguém sabia de onde estava vindo tanta água. Parecia impossível. Podia ser que tivesse vindo do telhado, mas não chovia há dias. Então o Rob e o Bob decidiram subir as escadas para checar. O Don estava meio desconfiado, mas ali no fundo do subconsciente dele parecia que podia ser o avô dele voltando para assombrá-lo. Até mesmo o Rob teve uma sensação estranha quando ele estava no andar de cima. A atmosfera parecia diferente, estranha. Assim que eles checaram a banheira para ver se ela tinha algum vazamento ou até mesmo a pia, eles perceberam que tudo ali estava seco. Então eles voltaram para o andar de baixo, mas continuava chovendo sem parar. Quando o Rob olhou para o Don, que estava sentado no sofá, ele parecia estar em transe. Ele estava ali, mas não estava. Tava só olhando pro nada, como se ele estivesse distante. Ele não respondia ao que estava acontecendo na TV. Quando chamavam ele também não olhava. Ele só tava com um olhar fixo. E o Don mesmo disse que nessa hora parecia que ele estava em transe. E aí a coisa mais estranha aconteceu. De acordo com o Rob, ele viu água saindo do chão e subindo pro teto, desafiando completamente as leis da gravidade. A água começou a meio que se materializar e o Don continuava em transe. O Bob, então, se sentiu melhor em chamar a polícia. Quem estava trabalhando naquela noite era um oficial chamado John, e ele conhecia o Bob também. A cidade era pequena, e ele sabia que o Bob era uma pessoa muito racional, que ele só iria chamar em uma situação de emergência, e ele também não falou o que estava acontecendo, só que tinha uma situação na casa dele que ele não conseguia resolver sozinho. Quando o policial disse que estava a caminho, todos eles ficaram na porta de entrada esperando desesperados. O policial chegou junto com um parceiro, e assim que eles entraram na casa, eles confirmaram que as gotas estavam saindo do chão para o teto e até mesmo atravessando os cômodos. E essa chuva só piorava, parecia que algo ali estava querendo mostrar para eles que era real. O policial também não tinha resposta alguma e logo eles começaram a desconfiar do Don. Ele tinha chegado naquele dia na casa do Bob e do nada estava chovendo. E o Don estava bem desconfortável. Ele sabia que estavam falando dele, mas ao mesmo tempo ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia responder. Então as duas mulheres levaram o Don para a cozinha, sentaram ele em uma das cadeiras e começaram a fazer várias perguntas. As duas estavam praticamente gritando com ele, falando o que tá acontecendo, por que você tá fazendo isso, para agora. Só que o Don não respondia e de repente uma porta bateu. E do nada, tudo começou a bater. As panelas, os móveis,
As louças, tudo na cozinha estava tremendo. O Dom levitou de uma forma que parecia que alguém tinha pegado ele pelo pescoço e depois arremessado ele contra o canto. Ele bateu com tudo no chão e foi só aí que ele saiu do transe. Ele sentiu uma dor profunda no braço e percebeu que ele tinha sido atacado de novo, mas desta vez de forma bem pior. Os machucados eram de fora a fora no braço dele. Todos eles ali, naquela hora, notaram que deveriam estar na presença de algum mal, ou dentro do Dom ou ao redor dele. Então todos se apressaram para tratar aqueles ferimentos novos. A única coisa que eles pensaram naquele momento foi pegar uma Bíblia. Então uma das mulheres pegou a Bíblia, abriu e começou a rezar alto. A chuva agora parecia estar sendo concentrada naquela mulher. Ela estava ficando encharcada e só ficava cada vez mais intenso. O Dom voltou a ficar em transe por um tempo, mas as coisas se acalmaram a ponto deles conseguirem dormir e a chuva tinha parado na manhã seguinte. E é claro que no dia seguinte o Dom também precisava voltar para a prisão para terminar de cumprir a sentença dele. O Bob ficou bem aliviado quando ele foi embora. E o Dom, quando saiu, sentia que aquilo ainda estava dentro dele. Quando ele voltou para a prisão, os funcionários começaram a comentar. Muitos tinham medo dele e sabiam que tinha algo em volta, uma atmosfera sinistra. Ele não tinha voltado ao normal. E agora que as coisas vão ficando mais polêmicas, o Dom meio que sentiu que tinha esse poder de fazer chover. E ele conseguiu provocar a mesma chuva da casa do Bob dentro da cela dele, junto com o companheiro de cela. Mas é claro que esse companheiro ficou aterrorizado com o que estava acontecendo. Ele começou a bater nas grades e pedir ajuda dos guardas para ser transferido. O Dom, enquanto ele fazia isso, parecia de novo estar em transe. Depois desse incidente, o Dom precisou ser movido de cela. Agora ele foi para uma outra sozinho. E aí 2 guardas da prisão que tinham ouvido falar do que tinha acontecido, eles não estavam acreditando. Eles foram falar com o Dom. Só que eles foram falar em um tom de piada. Tipo, e aí? Como assim? Você tá fazendo chover? Faz aí então pra gente ver. Quero ver se você consegue fazer chover dentro da sala do diretor. O diretor da prisão era o Dave, que eu comentei com vocês no começo da história. E o Dom falou pros guardas, sério, que ele ia tentar. Então ele se concentrou dentro da cela e o Dave, lá na sala dele, sentiu a camisa dele bem aqui no peito ficando molhada. Ele não conseguia acreditar, mas ele sabia que era o Dom. Só que o Dave estava em uma área completamente diferente da prisão. O Dom estava atrás de várias portas trancadas. Como ele estava fazendo aquilo? Então, ali na prisão, eles também chegaram em um consenso de que o Dom devia estar possuído. Isso aumentou o medo e ninguém queria olhar nos olhos dele. Então, eles chamaram um pastor que cuidava ali da capela da prisão. Eles decidiram fazer um mini exorcismo e levaram o Dom para uma sala fora do complexo dos blocos de celas. O reverendo, então, colocou o Dom sentado no meio da sala, em uma cadeira, e aí ele chegou com tudo que ele precisava, incluindo um terço e uma Bíblia. Ele avisou o Dom que ia fazer um exorcismo, e aí ele segurou na mão dele enquanto ele rezava a Bíblia ao mesmo tempo. De acordo com o reverendo e também com o Dom, um odor bem forte ficou dentro do cômodo. Parecia pele apodrecendo. Quanto mais o padre rezava, mais aquele cheiro ia ficando forte, até se tornar insuportável ficar lá dentro. E a chuva voltou, ficando cada vez mais intensa. Só que a chuva caía diretamente no padre e parecia não estar molhando a Bíblia. E aí o padre começou a rezar cada vez mais alto e o Dom sentia um tipo de dor. O cheiro era insuportável, de morte. Depois que o padre terminou as orações do exorcismo, ele pediu para sair do cômodo. O Dom abriu os olhos, esperando que tudo aquilo tivesse acabado, e ele se sentiu melhor. 27 anos se passaram desde esse exorcismo. O Dom disse que aquilo nunca mais aconteceu e que tinha acabado. Ele ainda acredita até hoje que o avô foi causador daquele mal, mas fora isso, a gente não tem mais explicações. Sobre esse caso, ele me lembrou bastante um outro que a gente contou aqui no canal, que aconteceu no Brasil, no Rio Grande do Sul. O caso em que uma menina supostamente estava fazendo pedras se materializarem na casa dela. Me lembrou muito porque talvez o Dom tivesse conseguindo materializar não pedras, mas agora água. Agora, vocês me perguntam por que água, como isso estava acontecendo, qual era o intuito desse espírito mal de fazer chover dentro da casa? Eu não sei. Esse é um dos casos em que eu fico um pouco cética, mas por outro lado, quando você assiste o episódio em que eles estão
contando esses relatos, tem o depoimento do Dom, do Bob, do proprietário dele, do policial, do cara que trabalhava na prisão, todos eles contando a mesma história. E quando tem muita gente falando a mesma coisa, eu fico pensando, não é possível que todos eles combinaram uma historinha tão bizarra pra contar como um relato real. Então assim, tenho minhas dúvidas, confesso que em vários momentos da história eu fiquei tipo, tá, isso não é uma coisa que você vê todos os dias. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, e até a próxima.